Boa noite a todos. Me chamo Alan Clayton. Sou da turma de manutenção e suporte à informática de nível médio, da forma subsequente, do Grupo Coluso, na disciplina de desenvolvimento do projeto integrador. Bom, o nosso projeto integrador tem como tema os desafios no uso das tecnologias educacionais no ensino remoto no nosso campus, IFRN Zona Norte. E o Grupo Coluso é formado por mim, Alan Clayton, por Adson Augusto, Arthur Eleutério, Beatriz Wellen e José Carlos, sobre orientação do professor João Marcos. Passados, por gentileza. Bom, o que é a nossa pesquisa? A nossa pesquisa tem um objetivo fundamental de entender os desafios, as dificuldades, nos propriamente dita, no uso das tecnologias educacionais no ensino remoto da nossa unidade, do nosso campus. Passados. Bem, a nossa pesquisa tem como metodologia um levantamento de dados e mapeamentos dos problemas que os alunos tiveram e partiu de um pressuposto inicial, a qual realizou uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos e reportagens sobre o tema. A pesquisa assumiu uma abordagem quantitativa, descritiva e de natureza básica, a fim de responder tais questionamentos sobre os desafios e os problemas que nós, alunos, enfrentamos sobre o ensino remoto emergencial da nossa unidade. Bem, o objetivo fundamental é sempre entender quais foram os problemas e dificuldades, anseios dos alunos no uso das tecnologias educacionais no ensino remoto, na nossa unidade, novamente. E o período foi de 30 de agosto a 30 de setembro, que partiu desde o início com o planejamento, organização, desde as etapas iniciais, passando pela execução até a data presente, no dia 30 de setembro. Bom, a pesquisa foi realizada de forma online, devido ao atual momento da pandemia de Covid-19, por intermédio do Google Forms e do WhatsApp. Bom, agora eu vou passar para o meu próximo colega. Olá, me chamo Arthur. Vou falar sobre um pouquinho sobre o nosso objetivo, que foi realizar o levantamento de dados dos desafios do uso de ferramentas educacionais no ensino remoto do campus IFRN Zona Norte. O nosso objetivo específico foi coletar dados da comunidade para a elaboração de pesquisa, compreender as possíveis causas e consequências dessas dificuldades no ambiente escolar, para possibilitar a construção possíveis interpretações para soluções de problemas encontrados. Com isso, nós elaboramos fórmulas e disponibilizamos para os alunos dos campos das VN qualquer curso. Com isso, para obter dados de relatos sobre os alunos com a maior dificuldade deles, se é com equipamentos, se é com ambiente de estudo, se é com internet. Então, são várias possíveis causas que possam ter as dificuldades de cada um. Com isso, a gente vai trabalhar em cima sobre esses dados para elaborar um plano de ação para executar tutoriais, minicursos, palestras sobre o manuseio de algumas ferramentas ou do que se trata de cada aluno, sobre as dificuldades que ele está tendo, sobre um assunto específico. Boa noite, me chamo José Carlos. Vou falar sobre os problemas enfrentados pelos alunos. Foi levantado alguns questionamentos para entender quais os problemas eram enfrentados pelos alunos. Exemplos: falta de equipamento e adaptação de ferramentas, utilizadas nos momentos síncronos e assíncronos. Foi feita duas linhas de pesquisa, uma feita pelo Google Forms e outra por entrevista para conseguir o mapeamento. Principais pontos na pesquisa do Google Forms. Ponto 1. Quais os cursos o aluno cursava?
estavam cursando e qual o período. Ponto 2. Pergunta sobre o seu uso de internet para os estudos. Ponto 3. Pergunta sobre o recurso que os alunos usavam para ensino remoto. E ponto 4. Pergunta sobre o ambiente familiar. Divulgação e levantamento dos dados. No dia 10 de setembro de 2021, iniciamos a divulgação com os líderes de turma, grupos do Grêmio Estudantil e demais grupos do FRN Campus Natal Zona Norte. Dia 25 de setembro de 2021, encerramos o formulário de entrevista com os alunos. Dia 26 de setembro de 2021, iniciamos o levantamento de dados. Boa noite, me chamo Alisson Augusto e agora irei apresentar os dados da pesquisa do Google Forms. A gente fizemos uma pesquisa junto com o formulário do Google Forms para perguntar aos alunos as dificuldades e os desafios que eles tinham. A primeira pergunta que foi perguntada aos alunos foi qual curso ele estava cursando. 66,6% dos entrevistados eram do curso de manutenção e suporte à informática. Em seguida, do curso técnico em comércio, 16,7%. Depois, o curso técnico em eletrônica, 12,5%. E, por último, o curso técnico de informática para a internet, 4,2%. Em seguida, perguntamos aos alunos sobre a internet, se ele tinha, qual era a disponibilidade que ele tinha. E foi perguntado ao aluno se ele possuía internet em casa, e 99,1% responderam que possuía internet em casa, que tem acesso, e 0,9% responderam que não tinha acesso à internet. Em seguida, perguntamos qual tipo de internet ele tinha disponível em casa. 69% responderam que tinha internet fixa. Depois veio internet cedida por auxílio do IFRN, isso abrange tanto do chip o chip cedido com a internet do IF e também o auxílio internet. Em seguida, internet móvel, que ficou 10,3%, e internet cedida por vizinho ou familiares, que ficou 6,9%. Depois a gente perguntou sobre quais as dificuldades enfrentadas. A gente perguntou também qual a ferramenta que o aluno teve mais dificuldade. Cerca de 35,3% responderam que foi o Microsoft Teams. Em seguida, o pacote Office, com 23,5%. Depois, o Google Meet, com 17,6%. E 11,8% disseram tanto com o Google Drive e Google Sala de Aula que teve essa dificuldade. Em seguida, a gente perguntou sobre os fatores que dificultavam o uso das ferramentas de ensino remoto. Cerca de 46,4% disseram que não conseguiam compreender as aulas nessas ferramentas de forma remota. Em seguida, foi não ter acesso ao equipamento adequado. Depois, com 14,3%, não ser intuitivo as ferramentas ou métodos, ou falta de familiaridade com a tecnologia. E, por último, a falta de acesso à internet adequada. Depois a gente perguntou sobre se o aluno teve algum tipo de curso ou palestra antes de iniciar o ensino remoto emergencial. Cerca de 65,2% disseram que não teve nenhum tipo de curso, ou palestra, ou oficina, e 34,8% disseram que teve. Em seguida, perguntando se ele tivesse algum tipo de mini curso ou palestra sobre o uso dessas ferramentas, se poderia ajudá-lo nesse ensino. E cerca de 91,7% responderam que sim, que ajudaria bastante, e 8,3% disseram que não. Depois a gente perguntou sobre o ambiente de estudo que o aluno tem em casa. Cerca de 60% responderam que tinha um ambiente privativo, confortável e silencioso. E 28% disseram que era um ambiente compartilhado, que era ou não silencioso, com 28%. E 12% não possuía um ambiente específico para estudo. E também perguntamos aos alunos se ele tinha apoio para estudo em casa.
cerca de 48,4% responderam que sim, tinha apoio dos familiares. Em seguida, tinha apoio dos amigos, com 22,6%. 19,4% responderam que não tinha nenhum tipo de apoio. E, por último, tinha apoio dos professores, que foi 9,7%. Depois a gente perguntou aos alunos quais os fatores que interferiam no tempo de estudo em casa. 23% responderam que por conta das atividades domésticas, que tinham dificuldade em conciliar o tempo das atividades domésticas e o tempo para estudo. Em seguida, veio o trabalho fora de casa, com 21,4%, e questões emocionais, que ficaram entre esses dois, ficaram com 21,4%. Em seguida, a falta de motivação e falta de orientação para o estudo ficou com 9,5%. E, por último, ficou a necessidade de cuidar de parentes, filhos, irmãos ou pais e dificuldade de concentração, com 7,1%. Por último, a gente perguntou se ele desejaria ter algum treinamento ou minicurso das ferramentas. Cerca de 31,6% queriam treinamentos das ferramentas da Google. Em seguida, da Microsoft Office, com 28,9%. Depois, o Google Sala de Aula, com 13,2%. 10,5% falaram que queria do Google Forms. E 7,9% queriam do Google Drive e Microsoft Teams. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouco como se deu essa etapa de entrevistas e relatos no projeto. A gente adicionou essa etapa na parte do levantamento para complementar os dados que a gente recebeu do Google Formulário. Então, nessa entrevista, a gente selecionou alguns alunos e aplicou para eles algumas perguntas. E uma das perguntas mais importantes foi se esses alunos eles tiveram algumas dificuldades no uso dessas ferramentas. A maioria respondeu que não teve, 86,2% dos entrevistados responderam que não teve, e 13,8% dos entrevistados responderam que tiveram sim dificuldades no uso dessas ferramentas. Também a gente perguntou quais ferramentas essas pessoas tiveram dificuldades, e 100% dos entrevistados responderam que foi o Google Sala de Aula, né? A principal ferramenta durante esse ensino remoto aí do IFRN. A gente perguntou também se o pessoal tinha recebido algum auxílio financeiro da parte do IFRN, e nesse grupo de entrevistados, 100% deles não tinham recebido nenhum auxílio. E a última pergunta, e a mais importante também, era se esse grupo de entrevistados tinha recebido algum tipo de capacitação para utilizar essas ferramentas educacionais, seja algum tipo de palestra, minicurso, oficina. Também 100% dos entrevistados respondeu que não havia tido nenhum tipo de capacitação. E analisando a resposta dessas entrevistas, a gente pôde discutir algumas possíveis soluções que podem até servir para outros alunos que queiram amenizar esse tipo de problema, dessas dificuldades que aí o ensino remoto trouxe, né? E uma delas é em relação à capacitação. A gente percebeu nas respostas que a maioria dos entrevistados, como já foi falado, não teve nenhuma capacitação no uso dessas ferramentas educacionais. Então, cursos, palestras, minicursos, videoaulas, tudo isso ajudaria a amenizar essas dificuldades, né, que esses alunos tiveram no acesso a essas ferramentas. E agora eu vou passar a palavra para o líder do grupo, Alan Clayton, para ele concluir a apresentação. Bom, chegamos às considerações finais. Quero agradecer a todos os envolvidos, quero agradecer a você que está assistindo, quero agradecer aos alunos que tiraram um pouquinho do seu tempo para responder nossos questionários. Bem, até o momento nós podemos entender quais foram as principais dificuldades em relação ao momento atual no ensino remoto emergencial. Também podemos e queremos ofertar dados para futuras ações para minimizar as dificuldades em situações semelhantes.
Mas quero ressaltar um terceiro ponto. Apesar da grande maioria dos alunos pesquisados não terem sequer dificuldades desde o acesso ao processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto emergencial, quero aqui jogar luz a uma pequena parcela dos alunos que ou têm uma certa idade avançada e não estão familiarizados com o uso das tecnologias no cotidiano, ou têm uma situação econômica, socioeconômica, ou um estado de vulnerabilidade social bem acentuado, que não tem simplesmente acesso às tecnologias digitais e às ferramentas de ensino nessa pandemia, no contexto do ensino remoto emergencial. Quero ressaltar que, mesmo com as ações de aquisição de equipamentos e capacitações, não foram suficientes para assistir toda essa parcela. Então, sim, o ensino remoto emergencial foi uma maneira que foi imposta pela pandemia e teve sim seus benefícios, teve sim uma boa condução, tanto pelo Instituto quanto os alunos, mas partindo do pressuposto que ninguém pode ser deixado para trás nesse ensino e nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, quero ressaltar que houveram suas falhas para aqueles alunos que não conseguiram a aquisição de equipamentos, para aqueles alunos que não tiveram uma capacitação mais adequada e que tiveram que, aos trancos e barrancos, se adaptassem. Bom, só ressaltando esse ponto, chegando às suas considerações finais, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter assistido aqui e ter colaborado com esse projeto. Desde já agradeço, tenha uma ótima noite.